O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo, e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, me vereis. Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus de hoje nesse Evangelho, ela está intimamente ligada com a palavra do Evangelho de domingo. O tempo se aproxima em que Jesus está preparando os seus discípulos para a sua subida verdadeira, a sua última subida para Deus. Jesus vem preparando aquilo que nós chamamos de Pentecostes, a sua ascensão. Depois da sua ressurreição, nós sabemos que Jesus esteve um período junto dos discípulos, não mais como homem, mas como ressuscitado. E como ele disse durante toda a sua vida entre os discípulos, ele morreria e ressuscitaria para voltar ao Pai. Então ele vem preparando este momento na cabeça dos discípulos. E os discípulos, eles, mesmo Jesus tendo falado isso, Jesus sempre deixou isso muito claro, os discípulos eram meio cabeça dura, né? Tanto que Pedro negou Jesus, Judas entregou Jesus. Era difícil para eles entenderem aquilo que Jesus estava dizendo. E nesse Evangelho de hoje é a mesma coisa. Jesus fala: pouco tempo vocês vão me ver, mas depois vocês vão me ver de novo. Então fica a dúvida para eles: como assim? A gente vai ver pouco tempo e depois vai ver de novo? Como que isso pode? A gente vê agora, mas daqui a pouco não vai ver mais. O que Jesus quer dizer é que pouco tempo vocês não vão me ver, porque a partida dele está próximo. A partida está iminente, mas isso não quer dizer que depois que Jesus vai voltar ao Pai, ele não voltará novamente. A sua ida definitiva não quer dizer que ele não vai voltar nunca mais. E que nesse meio tempo, enquanto ele está no Pai, ele deixa, como ele disse no Evangelho de domingo passado, ele vai deixar um outro defensor, ou seja, ele não estará durante um certo período, mas aqueles discípulos, aqueles seus seguidores, vai ter alguém que vai deixar aqui, que vai ficar aqui para proteger os discípulos de Jesus. Então, esta confusão se causa
na cabeça dos discípulos. É Jesus então confirmando que agora falta pouco tempo para se completar tudo aquilo que ele vinha dizendo desde o início da sua vida, da sua pregação, do tempo em que ele esteve junto com os seus discípulos. Está se aproximando o tempo está chegando da sua partida para estar diante de Deus, para estar sentado à direita de Deus Pai. Os discípulos que não conseguiam entender, então eles começam, como diz aqui, versículo 19, Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Por que eles querem interrogar Jesus? Porque eles não estavam entendendo. Só que Jesus não estava dizendo isso de agora. Jesus disse isso durante várias vezes no tempo em que eles caminhavam com Jesus. Eu vou morrer, vou ressuscitar no terceiro dia, e depois vou voltar ao meu Pai, porque meu reino não é desse mundo. Se os discípulos tivessem ouvido isso, e tendo isso como uma verdade, não causaria essa estranheza. Portanto, João vem reforçar isso, que Jesus mas vai voltar. Ele vai tomar o seu lugar à direita de Deus, deixa aqui alguém, entre aspas, tomando conta dos discípulos, mas ele volta. E eu acho interessante, na primeira carta aos Coríntios, quando São Paulo vai dizer, no dia que Jesus voltar, ele vai nos levar primeiro aqueles que morreram como primícias, depois nós que aqui estamos. São Paulo acredita que essa segunda volta de Jesus seria breve, porque ele diz, primeiro os que morreram, depois nós que aqui estamos. Ou seja, São Paulo acreditava que Jesus ia voltar e ele ainda ia estar vivo. E todos nós que somos cristãos aguardamos essa vinda de Jesus. Esse evangelho fica para nós, para que nós fiquemos atentos, que essa segunda volta de Jesus é clara. Nós sabemos que ele vai voltar. Quando? Nós não sabemos. Tem uma outra passagem do evangelho que diz que só Deus sabe quando será essa segunda volta. Então, nós devemos viver a nossa vida, a nossa caminhada de cristãos aqui, de forma que, quando Jesus voltar, nós possamos ser os escolhidos para estar diante dele. Nós possamos ser aquele, como diz o outro evangelho, vai ter duas mulheres cozinhando, Jesus, uma vai, a outra vai ficar, dois pastores vão estar pastoreando suas ovelhas, um vai, o outro fica. Então nós devemos viver esperando essa segunda volta de Jesus, da forma que, quando ele voltar, nós seremos os seus escolhidos. E a primeira leitura de hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos, conta-nos mais uma das viagens de Paulo. Dessa vez ele sai de Atenas e vai para Corinto. Corinto foi uma comunidade que funcionou muito bem. A fundação de Corinto, eles logo acataram a palavra de Deus, eles viviam o sentido de comunidade, o sentido verdadeiro de comunidade, mas sempre que surgia algum problema, porque ela era formada basicamente por povos de origem judaica e de não judaica, então sempre que surgia alguma situação ali que dava conflito, eles escreviam para Paulo para esclarecer. E essa é a carta de São Paulo a Corinto, se bem que aqui ele está falando a leitura dos Atos dos Apóstolos, mas a carta aos Coríntios ela
é formada por vários bilhetes que é justamente respondendo estas questões. Então, todas as vezes que eles tinham alguma questão, alguma coisa, eles recorriam a Paulo. E a leitura de hoje diz que São Paulo teve que sair de Roma e aí ele volta para Corinto, porque lá Corinto ele sempre foi muito bem recebido. E lá, de verdade, eles davam esse testemunho de que judeus era o Messias verdadeiro. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o que nós temos que tirar para a nossa caminhada dessas leituras de hoje? Nós temos que acreditar que Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Ele subiu aos céus, Ele está diante de Deus e que Ele vai voltar. Ele nos garantiu a vida eterna. E nós temos esse espaço que é da sua subida aos céus até a sua volta. Esse é o espaço que nós temos que fazer da nossa vida, que nós temos que fazer da nossa caminhada, que nós temos que mostrar a Jesus que quando Ele voltar, nós seremos os merecedores de estar e ser os escolhidos para estarmos diante dele no reino dos céus. Eu digo sempre, o nosso lugar lá, junto de Deus, já está separado. Todos nós temos os nossos lugares. Até aqueles que não merecem. Até os bandidos. Todo mundo tem o seu lugar lá. Agora, para tomar posse desse lugar só depende de mim. Se eu quiser tomar posse desse lugar, depende da minha caminhada. Depende daquilo que eu vou fazer. Quando Jesus voltar, depende daquilo que eu tenho a apresentar a Ele, para que eu possa tomar posse desse reino dos céus. E aí, não sou eu, não é o outro que vai poder justificar a minha entrada. O outro pode ser um motivo que vai fazer com que eu entre. Isso quando eu ajudo aquele que precisa, quando eu estendo a mão àquele que está caído, quando eu dou água para quem tem sede, quando eu dou comida para quem tem fome. Isso é ponto para mim. E quando eu realizo essas coisas, eu vou ganhando pontos para que quando chegar a minha hora, eu possa fazer parte do reino dos céus e tomar esse lugar que já está reservado para mim. Estar lá depende somente de mim e de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.